paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Dando continuidade ao capítulo 2 de 1 Reis, esse trecho é tenso e carregado de decisões duras, mas ele mostra como a justiça, o zelo pela missão recebida e o respeito pela ordem de Deus são essenciais para quem governa e para todos que exercem alguma autoridade. Salomão, apesar de jovem, não hesita em defender o que Deus lhe confiou. Ele reconhece que tolerar o erro ou permitir que a desordem cresça seria prejudicar a vontade de Deus. Mas há um ponto de atenção: poder e fidelidade caminham juntos apenas quando estão sob o temor de Deus. Salomão, por enquanto, age com retidão. Mas, mais adiante, quando o poder subir ao seu coração, ele se desviará. Vamos à leitura. 1 Reis, capítulo 2, dos versículos 13 ao 46. Adonias, filho de Agite, foi ter com Betsabeia, mãe de Salomão. Ela disse-lhe: "Vens como amigo?" "Sim", disse ele, "preciso falar-te." "Fala." Ele continuou: "Sabes que o reino era meu e que todo Israel me considerava como seu futuro rei. Mas o trono foi transferido a outro, passando para o meu irmão porque o Senhor lhe concedeu. Tenho a esse respeito um pedido a fazer-te. Não recuses. Fala. Pede ao rei Salomão que nada te recusa, que me dê Abisag, a sunamita, por mulher." "Está bem", respondeu Betsabeia, "falarei por ti ao rei." Betsabeia foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro. Fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe e ela sentou-se à sua direita. "Tenho um pequeno pedido a fazer-te", disse ela, "não o negues." "Pede, minha mãe", respondeu o rei, "porque nada te recusarei." Disse Betsabeia: "Peço-te que Abisag, a sunamita, seja dada por mulher a teu irmão Adonias." E o rei Salomão disse à sua mãe: "Por que queres que Abisag, a sunamita, seja dada a Adonias? Pede também para ele o reino, que é meu irmão primogênito, assim como para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Sarvia." Jurou então o rei Salomão em nome de Deus, dizendo: "Deus me trate com o último rigor, se Adonias não pagar esta palavra com a sua própria vida. Pela vida de Deus, que me estabeleceu solidamente no trono de Davi, meu pai, e que fundou a minha casa como tinha prometido, Adonias será morto hoje mesmo." O rei Salomão enviou Banaias, filho de Joiada, para o matar, e Adonias morreu. Disse também o rei ao sacerdote Abiatar: "Vai para as tuas terras em Anatote, porque és digno de morte. Entretanto, não te matarei agora, porque levastes a arca do Senhor Javé diante de Davi, meu pai, e compartilhastes todas as suas provações." Salomão destituiu Abiatar de suas funções sacerdotais, cumprindo-se assim a palavra pronunciada por Deus em Silo contra a casa de Eli. Quando chegou essa notícia a Joabe, que tinha seguido o partido de Adonias, embora não tivesse seguido de Absalão, ele fugiu e refugiou-se no tabernáculo do Senhor, agarrando-se aos chifres do altar. Foram dizer ao rei Salomão: "Joabe refugiou-se no tabernáculo do Senhor e está junto do altar." Salomão mandou Banaias, filho de Joiada, dizendo-lhe: "Vai e mata-o." Banaias, chegando ao tabernáculo do Senhor, disse a Joabe: "O rei ordena que saias daqui." "Não saio", respondeu Joabe, "quero morrer aqui." Banaias foi ao rei e disse-lhe: "Eis o que me disse Joabe e o que me respondeu." O rei disse-lhe: "Faze como ele disse. Mata-o e enterra-o, para que assim se afaste de mim e da casa de meu pai o sangue que ele derramou sem motivo. O Senhor fará cair esse sangue sobre a sua própria cabeça, porque ele matou, feriu a espada, sem que o soubesse Davi, meu pai, 2 homens mais justos e melhores do que ele: Abner, filho de Ner, general do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeté, general do exército de Judá. O sangue deles recairá para sempre sobre a cabeça de Joabe e de sua posteridade, mas a Davi, a sua raça e ao seu trono dará o Senhor paz para sempre." Banaias, filho de Joiada, voltou ao tabernáculo e feriu de morte a Joade,
sepultaram-na em sua casa no deserto. Em seu lugar, pôs o rei à frente do exército Banaias, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, estabeleceu Sadoque como sacerdote. Depois mandou o rei chamar Semei e disse-lhe: Faze para ti uma casa em Jerusalém, e habita aí, dela não sairás para ir aonde quer que seja. No dia em que o fizeres e passares a torrente de Cedron, sabes que serás morto. Serás responsável pelo que acontecer. Semei respondeu ao rei: Está bem, teu servo fará como ordenou o rei meu senhor. E Semei habitou longo tempo em Jerusalém. 3 anos depois, aconteceu que 2 escravos de Semei fugiram para junto de Aquis, filho de Maaca, rei de Gade. Vieram avisar a Semei, dizendo: Teus escravos estão em Gade. Semei levantou-se, selou o jumento e foi a Gade, ter com Aquis em busca de seus escravos. Disseram a Salomão que Semei fora de Jerusalém a Gade estava de volta. O rei chamou e disse-lhe: Não te fiz eu jurar em nome de Deus? Não te avisei formalmente, dizendo-te que em qualquer dia que saísses para onde quer que fosse, haverias de morrer? E não me respondeste? E está bem, eu compreendi. Por que não guardastes tu o juramento do Senhor e a ordem que eu te havia dado? Tu sabes, ajuntou o rei, todo o mal que fizestes a Davi meu pai. Tens consciência disso? Por isso o Senhor faz recair a tua malícia sobre a tua cabeça. O rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será consolidado para sempre diante do Senhor. Ordenou o rei a Banaias, filho de Joiada, o qual saiu e feriu Semei, e este morreu. E o reino foi consolidado nas mãos de Salomão. O resumo do capítulo 3 de Reis mostra o coração de um homem que compreende que não é o poder nem a força que sustenta uma missão, mas sim a sabedoria que vem de Deus. Salomão poderia ter pedido vitórias, riqueza ou vida longa, mas ele escolhe bem, deseja ser capaz de discernir o bem do mal, para conduzir o povo com justiça. Sua oração nos ensina a reavaliar nossos próprios pedidos. O que temos pedido a Deus? Sucesso, segurança ou sabedoria para viver conforme sua vontade? 1 Reis, capítulo 3. Salomão aliou-se por casamento ao faraó, rei do Egito, tomando sua filha por mulher. Levou-a para a cidade de Davi, até que acabasse de construir o seu palácio, o templo do Senhor e o muro em volta de Jerusalém. O povo continuava sacrificando nos lugares altos, porque até aquele dia não tinha ainda sido edificado o templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor e seguia os preceitos de Davi seu pai. Todavia continuava sacrificando e queimando incenso nos lugares altos. Foi o rei a Gabaon para ali oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Naquele altar Salomão ofereceu 1000 holocaustos. O Senhor apareceu-lhe em sonhos em Gabaon durante a noite e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão disse: Vós destes com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e retidão de seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, deste-lhe um filho que hoje está sentado no seu trono. Sois vós, portanto, ó Senhor meu Deus, que fizestes reinar o vosso servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente, não sei como me conduzir. E sem embargo, vosso servo se encontra no meio de vosso povo escolhido, um povo imenso, tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo tão numeroso? O Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão: Pois que me fizestes esse pedido, e não pedistes nem longa vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim inteligência para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Eu te dou um coração tão sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Dou-te, além disso, o que não me pediste, riqueza e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis durante toda a tua vida. E se andares em meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, como fez Davi teu pai, prolongarei a tua vida. Quando Salomão despertou, deu-se conta de que tinha sido um sonho. Voltando a Jerusalém, apresentou-se diante da Arca da Aliança do Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos.
e deu um banquete a todos os seus servos. Vieram 2 prostitutas apresentar-se ao rei. Uma delas disse: Ouve, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa, e eu dei à luz junto dela no mesmo aposento. 3 dias depois de eu ter dado à luz, deu também ela luz. Ora, nós vivíamos juntas e não havia nenhum estranho conosco nessa casa, pois somente nós 2 estávamos ali. Durante a noite morreu o filho dessa mulher, porque o abafou enquanto dormia. Levantou-se ela então no meio da noite, e enquanto a tua serva dormia, tomou o meu filho que estava junto de mim e o deitou em seu seio, deixando no meu o seu filho morto. Quando me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, encontrei-o morto, mas examinando-o atentamente à luz, verifiquei que não era o filho que eu dera à luz. É mentira, replicou a outra mulher. O que está vivo é meu filho, e o teu é que morreu. A primeira contestou: Não é assim, o teu filho é que morreu, o que está vivo é o meu. E assim disputavam diante do rei. O rei disse então: Tu dizes, é o meu filho que está vivo, e o teu é o que morreu. A outra diz: Não é assim, é teu filho que morreu, e o meu é o que está vivo. Vejamos, continuou o rei. Trazei-me uma espada. Trouxeram ao rei uma espada. Cortai pelo meio o menino vivo, disse ele, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, mãe do filho vivo, sentiu suas entranhas enternecerem-se e disse ao rei: Rogo-te, meu senhor, que deis a ela o menino vivo e não o mateis. A outra, porém, dizia: Ele não será nem meu nem teu, seja dividido. Então o rei pronunciou seu julgamento. Dai, disse ele, o menino vivo a essa mulher, não o mateis, pois é ela sua mãe. Todo Israel, ouvindo o julgamento pronunciado pelo rei, encheu-se de respeito por ele, pois via-se que o inspirava a sabedoria divina para fazer justiça. Já no capítulo 4, a sabedoria concedida por Deus começa a dar frutos concretos. Não é algo abstrato. Salomão organiza o reino, cuida do povo, estabelece justiça e paz. O versículo 20 fala de um povo que vivia seguro, em paz, com fartura, uma imagem do reino de Deus entre os homens. Isso acontece quando a liderança está unida à escuta de Deus. Salomão se torna um instrumento para o bem comum e sua sabedoria edifica toda a nação. Essa é a marca do verdadeiro dom. Serve a todos, não a si mesmo. 1 Reis, capítulo 4. O rei Salomão reinava sobre todo Israel. Estes são os ministros que o assistiam: Azarias, filho do sacerdote Sadoc, Eliorefe e Aias, filho de Cissa, escribas, Josafá, filho de Ailude, cronista, Banaias, filho de Joiada, general do exército, Sadoc e Abiatar, sacerdote, Azarias, filho de Natã, chefe dos intendentes, Zadube, filho de Natã, conselheiro privado do rei, Aissar, prefeito do palácio, e Adoniram, filho de Abda, dirigente dos trabalhos. Salomão tinha 12 intendentes estabelecidos sobre todo Israel, que proviam as necessidades do rei e de sua casa, cada um durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: o filho de Ur, na montanha de Efraim, o filho de Decá, em Masses, em Salebim, em Bet-Sames e em Ailon, em Bet-Anã, o filho de Hesed, em Arubote, do qual dependiam Soco e toda a terra de Efé, o filho de Abinadab, que tinha os altos de Dó e era casado com Tabaate, filha de Salomão, Baana, filho de Ailude, que tinha Tanak e Meguido e todo Bet-San, perto de Sartana, debaixo de Jezrael, desde Bet-San até Abel-Meula e até além de Jequimaã, o filho de Gabé, em Ramote de Galaade, que tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, situadas em Galaade, toda a região de Agorbe, em Baçã, 60 cidades grandes e muradas que tinham fechaduras de bronze. Ainabe, filho de Ado, em Manaim. Aquimais, em Neftali, casado também com uma filha de Salomão chamada Basemate. Baana, filho de Ussi, em Assé, em Balaote. Josafá, filho de Farué, em Issacá. Semei, filho de Ela, em Benjamim. Gaber, filho de Uri, na terra de Galaade, pátria de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Baçã. Havia um só intendente para toda essa região. A população de Judá e de Israel era tão numerosa como a areia na praia do mar. Comiam, bebiam e alegravam-se.
Nesse trecho do capítulo 5 de Reis, mostra como a paz concedida por Deus possibilita a realização de grandes obras. Davi, homem de guerra, preparou o caminho. Salomão, homem de paz, edifica o sagrado. É importante notar que a construção do templo começa com alianças, planejamento e trabalho em conjunto. A espiritualidade não está separada da vida concreta. Exige organização, esforço e colaboração. Salomão busca excelência, as melhores madeiras, os melhores operários, os melhores materiais. Quando se trata das coisas de Deus, ele oferece o melhor. 1 Reis, capítulo 5, dos versículos 1 ao 14. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e ficavam-lhe sujeitos durante todo o tempo de sua vida. A casa de Salomão consumia diariamente para o seu sustento 30 coros de flor de farinha e 60 de farinha, 10 bois cevados e 20 de pasto, 100 cordeiros, além de veados, gazelas, gamos e as aves cevadas. Salomão dominava em toda a terra, além do rio e sobre todos os reis dessas regiões, desde Táfisa até Gaza, e estava em paz com todos os povos vizinhos. Judá e Israel, desde Dan até Bersabeia, viviam sem temor algum, cada qual debaixo de sua vinha e de sua figueira, durante todo o tempo que reinou Salomão. Salomão tinha 4.000 manjedoras para os cavalos de seus carros e 12.000 cavalos de sela. Os intendentes, cada um no seu mês, proviam as necessidades de Salomão e de todos os que se sentavam com ele à mesa real, de modo que nada lhes faltava. Por seu turno, levavam também ao lugar onde fosse preciso cevada e palha para os cavalos de carga e de montaria. Deus deu a Salomão a sabedoria, uma inteligência penetrante e um espírito de uma visão tão vasta como as areias que estão à beira do mar. Sua sabedoria excedia a de todos os orientais e a de todo o Egito. Ele era o mais sábio de todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, do que Evã, Chacol e Dorda, filhos de Maol, e sua fama espalhou-se por todos os povos vizinhos. Pronunciou 3.000 sentenças e compôs 1.005 poemas. Falou das árvores desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinham pessoas ouvir a sabedoria de Salomão, da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. O trecho de João, vamos continuar vendo os versículos que iniciou ontem, que foi o capítulo 7, e também vamos aprender algumas lições. A presença de Jesus divide, os humildes se abrem à fé, os poderosos se incomodam, mas Jesus anuncia que seu tempo está se cumprindo, ele voltará ao Pai. Também que Jesus é fonte de vida para quem o busca com sede de verdade. O dom do Espírito é promessa para os que creem e se entregam a ele. E que também a dúvida surge quando há falta de conhecimento e abertura. Jesus continua a ser sinal de contradição, une e divide, dependendo da disposição do coração. E termina com arrogância religiosa cega até os estudiosos da lei. Já a palavra de Jesus toca até os que deveriam ser seus algozes. Nicodemos representa aqueles que aos poucos se abrem à verdade. Evangelho de João, capítulo 7, dos versículos 31 ao 53. Muitos do povo, porém, creram nele e perguntavam: quando vier o Cristo, fará mais milagres do que este faz? Os fariseus ouviram esse murmúrio que circulava entre o povo a respeito de Jesus. Então, de acordo com eles, os príncipes dos sacerdotes enviaram guardas para prendê-lo. Disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, então vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis sem me achar, nem podereis ir para onde estou. Os judeus perguntavam entre si: para onde irá ele, que o não possamos achar? Porventura irá para o meio dos judeus dispersos entre os gregos, para tornar-se o doutor dos estrangeiros? Que significam essas palavras que nos disse? Vós buscareis sem me achar, e onde estou para lá não podereis ir. No último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior mandarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam: Este é realmente o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas outros protestavam: É acaso da Galiléia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura: O Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém. Onde vivia Davi? Houve, por isso, divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes dos sacerdotes e fariseus, que lhes perguntaram: Por que não o trouxeste? Os guardas responderam: Jamais homem algum falou com este homem. Replicaram os fariseus: Porventura também vós fostes seduzidos? Há acaso alguém dentre as autoridades ou fariseus que acreditou nele? Este povileu que não conhece a lei é amaldiçoado. Replicou-lhe Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar. Condena acaso a nossa lei algum homem antes de ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhe: Porventura és também tu, Galileu? Informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profeta. E voltaram cada um para a sua casa. No Salmo 54, o salmista está em profunda aflição. Sente-se perseguido, incompreendido, tomado por um terror que paralisa e um desejo quase desesperado de escapar. Ele clama a Deus não com palavras decoradas, mas com um grito sincero de um coração esmagado pelo medo. Ele não finge força, ele mostra o coração humano em sua fragilidade mais extrema. E é justamente nessa fraqueza que a súplica se torna mais verdadeira. Tivesse eu asas como a pomba, é a oração de todos os que já desejaram fugir da dor. Mas mesmo nessa dor, o salmista não se cala diante de Deus. Ele fala, suplica, abre sua alma. É o exemplo para quando estivermos fracos, não esconder o que sentimos, mas oferecer tudo ao Senhor. Salmo 54, dos versículos 2 a 8. Prestai ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não vos furteis a minha súplica. Escutai-me e atendei-me. Na minha angústia, agito-me num vai e vem. Perturbe-me a voz do inimigo, sob os gritos do pecador. Eles lançam mal contra mim e me perseguem com furor. Palpita-me no peito o coração. Invade-me um pavor de morte. Apoderam-se de mim o terror e o medo, e o pavor me assalta. Digo-me então: tivesse eu asas como a pomba, voaria para um lugar de repouso. Iria bem longe morar no deserto. O trecho de Provérbios nos vai falar da sabedoria na justiça e nas relações humanas e traz algumas dicas. O justo vê o necessitado com compaixão e age para promover dignidade. O orgulho gera divisão e conflitos. A sabedoria, pelo contrário, conduz à paz e harmonia social. Nem sempre vale a pena discutir com quem se recusa a ouvir. A presença do justo incomoda os maus, porque a luz sempre denuncia as trevas. Quem é sábio domina suas emoções, especialmente a ira. E termina dizendo: apesar das desigualdades, Deus é o Senhor de todos. Provérbios capítulo 29, dos versículos 7 ao 13. O justo conhece a causa dos pobres, o ímpio a ignora. Os escarnecedores atêm o fogo na cidade, mas os sábios acalmam o furor. Discute um sábio com um tolo? Que ele se zangue ou que ele se ria não terá paz. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os homens retos tomam cuidado com sua vida. O insensato desafoga toda a sua ira, mas o sábio a domina e a recalca. Quando o soberano presta atenção às mentiras, todos os seus servidores tornam-se maus. O pobre e o opressor se encontram. É o Senhor que ilumina os olhos de cada um. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.